O propósito oculto. Você já sentiu que tudo na sua vida estava fora de controle? Como se cada passo que você desse não levasse a lugar algum. Mas, ao mesmo tempo, uma parte silenciosa dentro de você insistisse em acreditar que algo maior estava sendo construído? Talvez você já tenha olhado para a própria história e se perguntado: por que isso está acontecendo comigo? Qual é o sentido de tanta luta, tanta espera, tanta dor? O coração humano busca respostas, mas nem sempre elas aparecem de imediato. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de um silêncio que parece interminável, um vazio que desafia a lógica. É nesse espaço, entre o que você não entende e o que Deus está fazendo, que se encontra o propósito oculto. O que parece caos aos seus olhos pode ser a semente de algo grandioso que está germinando debaixo da terra. É como uma árvore que, antes de crescer para o alto, precisa firmar suas raízes no profundo. Você não vê o movimento, mas ele está acontecendo. E se eu te dissesse que os dias mais escuros podem estar preparando o terreno para a maior revelação da sua vida? Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, esquecido em uma prisão injusta. Aos olhos humanos, sua história parecia condenada ao fracasso. Mas no invisível, Deus estava escrevendo um plano que mudaria não apenas a vida dele, mas a de uma nação inteira. O que era sofrimento se tornou escada para um propósito eterno. Assim também acontece com você. O que hoje parece peso pode se revelar como chave para o seu destino. Talvez o que você esteja enfrentando agora seja exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça da sua vida. O que hoje te faz chorar pode ser a explicação do porquê amanhã você vai sorrir. Existe um fio invisível que conecta cada acontecimento, cada perda, cada vitória. E mesmo quando esse fio parece se romper, Deus o mantém firme em suas mãos. Nada é por acaso, nada é desperdício. Tudo está sendo tecido em um propósito maior. Esse vídeo não é apenas mais uma mensagem. É um chamado para que você enxergue além das circunstâncias. Hoje você vai entender por que nada do que você viveu é em vão. Vai descobrir que cada silêncio tem um significado. Cada espera tem uma razão. Cada lágrima guarda em si uma promessa. E essa revelação pode mudar não apenas a forma como você olha para o seu passado, mas principalmente como você encara o presente e o futuro. Não importa se agora você se sente perdido, cansado ou sem direção. Há um propósito oculto por trás de cada detalhe. E quando você começar a enxergar isso, sua fé será fortalecida, sua esperança será renovada e seu coração encontrará descanso. Permaneça comigo até o fim, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente a resposta que seu coração estava esperando. O mistério do propósito oculto. Nem tudo o que vivemos é claro no presente. Existem fases da vida em que a mente tenta compreender, mas não encontra lógica. É como caminhar em um corredor longo e escuro, onde cada porta fechada ecoa dentro de nós a pergunta: por quê? E é nesse lugar de incerteza que a fé é provada, porque acreditar em um propósito quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando não há respostas é o maior desafio. O mistério do propósito oculto é que ele não se revela de imediato. Deus, em sua sabedoria, permite que passemos por processos que parecem não ter fim. O silêncio dele não significa ausência, mas treinamento. A espera não é castigo, é construção. A provação não é abandono, é preparação. E, no entanto, o coração humano resiste. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, mas o tempo de Deus segue um compasso diferente do nosso. Quando observamos a vida de Jó, vemos um homem justo, íntegro, que perdeu tudo de um dia para o outro. Amigos o acusaram, sua esposa perdeu a esperança, e o céu parecia calado. Aos olhos humanos nada fazia sentido, mas no invisível, um propósito maior estava sendo desenhado. Jó não apenas foi restaurado, mas sua história se tornou exemplo eterno de fé inabalável. Assim é o mistério do propósito.
Ele ultrapassa o entendimento e só se revela na plenitude do tempo. Paulo, preso injustamente, escrevendo cartas em uma cela fria, poderia ter se revoltado contra Deus. Porém, ao invés de reclamar, ele transformou sua prisão em púlpito. Hoje, milhões de pessoas ainda são fortalecidas por aquelas palavras escritas no lugar onde parecia que sua missão havia terminado. Aquilo que parecia derrota foi o cenário escolhido por Deus para que a mensagem chegasse até nós. Você percebe como o mistério do propósito se manifesta? O que parecia fim, na verdade, era começo. Talvez hoje você esteja atravessando uma fase em que tudo parece sem explicação. Portas se fecharam, pessoas se afastaram, recursos se esgotaram. E a pergunta que ecoa dentro de você é: onde está Deus nisso tudo? A resposta é simples e profunda. Ele está exatamente aí, no silêncio, no vazio, na espera. Porque o silêncio de Deus não é ausência, é revelação adiada. Ele está escondendo algo de você? Não. Ele está guardando algo para você. O mistério do propósito oculto está justamente no fato de que Deus nos chama para confiar sem ver, acreditar sem compreender, perseverar sem garantias. E é nessa confiança que somos moldados. O ouro não brilha sem passar pelo fogo, o diamante não surge sem ser pressionado, e a fé não cresce sem ser provada. O que você chama de prova, Deus chama de processo. E todo processo tem um fim glorioso quando está nas mãos do Criador. Imagine uma tapeçaria sendo tecida. Do lado de trás, só se vê nós, fios soltos. Uma mistura confusa de cores sem padrão. Parece bagunça, mas do lado da frente existe uma imagem perfeita, desenhada por mãos habilidosas. Assim é sua vida diante de Deus. Do seu ponto de vista, você vê nós e fios embaraçados. Do ponto de vista dele, cada detalhe está formando uma obra de arte. O mistério do propósito é que só conseguimos ver a beleza do desenho quando olhamos pelos olhos da fé. Esse entendimento traz descanso. Porque, mesmo sem compreender o agora, você aprende a confiar que existe um depois. O sofrimento de hoje pode ser o testemunho de amanhã. O vazio de agora pode ser o espaço necessário para que algo novo seja colocado. O silêncio atual pode ser a preparação para um som de vitória. Nada é perdido, nada é desperdiçado, tudo é usado. O propósito oculto não é inimigo da sua história, é o alicerce dela. E quando você abraça isso, até o peso que hoje parece insuportável ganha novo significado. Porque você entende que não está sozinho, não está esquecido, não está à deriva. Você está sendo moldado para algo que só pode ser revelado no tempo certo. Histórias transformadoras. Algumas verdades só ganham vida quando vestem a pele de histórias. E é por isso que precisamos olhar para experiências que revelam como o propósito oculto se manifesta no ordinário da vida humana. Histórias são espelhos onde enxergamos nossa própria jornada, porque nelas encontramos lágrimas parecidas com as nossas, dúvidas que já ecoaram em nossa mente e respostas que também buscamos em silêncio. Pense novamente em José. Ele foi traído por aqueles que deveriam amá-lo, vendido como escravo, humilhado em terras estrangeiras, acusado injustamente e lançado na prisão. Aos olhos de qualquer pessoa, sua história estava condenada ao fracasso, mas cada queda foi um degrau. Cada porta fechada era, na verdade, uma preparação para a porta definitiva que se abriria. O trono do Egito não foi alcançado por sorte, mas pela soma de processos que pareciam derrotas. O que estava oculto em cada fase dolorosa era o propósito de preservar vidas. Hoje, milhares de anos depois, ainda falamos sobre isso. Porque quando o propósito se revela, o impacto atravessa gerações. Agora pense em Ana, a mulher que chorava amargamente por não poder gerar filhos. Seus dias eram marcados pela vergonha e pelo desprezo. Mas o silêncio de Deus naquele tempo de espera não significava esquecimento. Ana não sabia, mas o ventre que ela tanto desejava seria o canal para nascer Samuel,
um profeta que marcaria a história de Israel. O que parecia apenas dor pessoal tinha, na verdade, um propósito nacional. E quantas vezes o que hoje você entende como falha ou ausência é, na verdade, o terreno para algo muito maior do que você imagina? Mas não são apenas as páginas da Bíblia que revelam essas histórias. Elas acontecem diante de nós. Quantas pessoas já perderam empregos e acreditaram que tudo havia terminado, mas descobriram depois que essa perda era o empurrão necessário para iniciar um novo caminho? Quantos casamentos que quase se desfizeram acabaram se tornando exemplos de restauração? Quantas doenças que pareceram sentença de morte abriram espaço para testemunhos de fé que salvaram outros corações da incredulidade? Lembro de uma mulher que atravessou um diagnóstico devastador. Enquanto todos esperavam que sua fé se apagasse, ela transformou cada consulta em oportunidade para falar de esperança. Médicos, enfermeiros e até pacientes ao redor foram tocados pela luz que brotava de sua vida. Aos olhos dela, era apenas dor, mas aos olhos de Deus, era missão. Ela mesma dizia: se esse é o preço para que outros conheçam a força da fé, então que meu sofrimento não seja em vão. Essa é a essência do propósito oculto. Transformar o ordinário em extraordinário, o sofrimento em legado, o limite humano em palco para o divino. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora, vivendo algo que não faz sentido, e tudo dentro de você pergunta: por que eu? A resposta talvez ainda não esteja clara, mas a certeza é esta: nada será desperdiçado. Assim como José, como Ana, como Paulo, como tantas pessoas que já caminharam antes de você, a sua dor tem destino. O processo que você enfrenta não vai te destruir, vai te revelar. Essas histórias não estão aqui para romantizar a dor, mas para mostrar que ela não é em vão. Cada perda, cada lágrima, cada silêncio se conecta em um fio invisível que aponta para um propósito maior. O que hoje você chama de tragédia pode ser o início de um testemunho que vai sustentar outros. O que você considera um peso insuportável pode ser a força que te prepara para carregar algo muito maior. E é aqui que surge a grande verdade. Quando aceitamos que existe um propósito oculto, paramos de olhar apenas para a dor e começamos a perceber a transformação que ela pode produzir. As histórias que parecem terminar em ruína podem ser aquelas que mais tarde revelam os maiores milagres. A sua própria história pode ser uma dessas. A lógica do céu versus a lógica humana. Existem momentos em que o que vemos diante de nós parece derrota. Tudo aponta para o fracasso, e nossa lógica conclui que acabou. Mas a lógica do céu não funciona da mesma forma que a lógica humana. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. O que você interpreta como perda, Ele enxerga como reposicionamento. E aquilo que aos seus olhos parece silêncio absoluto, pode ser, na realidade, o som do céu trabalhando em outra frequência. Nós somos treinados a raciocinar segundo a lógica humana. Se algo dá errado, pensamos que perdemos. Se não conseguimos o que queríamos, concluímos que falhamos. Mas Deus opera em uma dimensão onde cada recusa pode ser proteção, cada obstáculo pode ser um redirecionamento e cada demora pode ser a construção de um caminho que você ainda não consegue enxergar. Quando olhamos apenas pela perspectiva humana, enxergamos caos. Mas quando ousamos olhar pela perspectiva divina, descobrimos propósito. Jesus, por exemplo, foi crucificado diante de uma multidão que acreditava estar presenciando seu fim. Para os líderes religiosos da época, aquilo era derrota. Para os discípulos parecia tragédia. Para o inimigo, era a vitória final. Mas a lógica do céu estava escondida por trás daquele momento. O que o mundo chamou de morte, Deus chamou de vida. O que o mundo chamou de derrota, o céu proclamou como a maior vitória da história. E até hoje, essa lógica divina continua desafiando nossos olhos limitados. Imagine o quebra-cabeça. Enquanto você segura apenas uma peça na mão, parece sem sentido.
Cores desconexas, formas estranhas, nada que se encaixe. É só quando a imagem completa vai sendo revelada que aquela peça isolada encontra lugar. Assim é com cada fase da sua vida. O problema é que, presos à lógica humana, queremos entender a figura final antes da hora. Mas o céu trabalha montando o quadro peça por peça, e cada detalhe que hoje não faz sentido se tornará essencial quando a imagem estiver pronta. Outro exemplo está no plantio. Uma semente, quando enterrada, parece ter chegado ao fim. Está escondida, coberta de terra, invisível. Se alguém olhasse de fora, diria que morreu. Mas dentro daquele silêncio subterrâneo, algo está nascendo. A lógica humana vê morte. A lógica do céu vê vida em gestação. O que foi enterrado hoje pode ser a árvore que dará sombra, frutos e abrigo amanhã. Pense também no oleiro moldando o barro. O vaso não entende por que está sendo pressionado, porque suas formas são quebradas e refeitas. A lógica do barro seria reclamar: por que tanta dor? Por que não posso permanecer do jeito que estou? Mas a lógica do oleiro enxerga a forma final. O que para o barro é sofrimento, para o oleiro é arte. Assim acontece conosco diante de Deus. Somos moldados em mãos firmes que já enxergam o que ainda não conseguimos ver. Essa diferença entre a lógica do céu e a lógica humana é o que sustenta a fé nos momentos mais difíceis. Porque quando você aprende a confiar no olhar de Deus, mesmo o silêncio ganha sentido. Você entende que não está parado, está sendo preparado. Não está esquecido, está sendo posicionado. Não está derrotado, está sendo conduzido a algo maior. Quantas vezes você já olhou para uma porta fechada e concluiu que perdeu a chance? E quantas vezes, depois, percebeu que se tivesse entrado naquela porta, teria se perdido? A lógica humana sempre se apressa em concluir, mas a lógica divina sempre protege, direciona e sustenta. O céu não opera pela ansiedade, mas pela eternidade. E é exatamente aqui que mora a grande virada de chave. Quando você começa a ajustar sua visão à lógica do céu, sua vida ganha uma nova perspectiva. Você para de reclamar do que não entende e passa a confiar em quem entende tudo. O que parecia tragédia se transforma em testemunho, o que parecia ruína se transforma em recomeço, o que parecia o fim se torna o início de um novo capítulo. É por isso que você precisa lembrar: a lógica de Deus não é a sua. Enquanto você vê derrota, Ele já vê vitória. Enquanto você enxerga atraso, Ele já vê a chegada. Enquanto você acredita que perdeu, Ele já planejou a multiplicação. Aprenda a confiar, porque a lógica do céu nunca falha. Os sinais que revelam o propósito. Se existe um mistério por trás daquilo que você está vivendo, também existem sinais que podem ajudar a identificar quando a mão de Deus está operando em silêncio. Esses sinais não surgem como respostas prontas, mas como evidências de que há um propósito oculto em andamento. Muitas vezes, eles aparecem de forma sutil, quase imperceptível. Mas quando você aprende a reconhecê-los, sua fé se fortalece e sua visão se amplia. O primeiro sinal é quando pessoas e oportunidades começam a sair da sua vida de repente. Talvez você não entenda porque alguém que parecia essencial se afastou, ou porque um caminho que parecia promissor simplesmente se fechou. Aos olhos humanos, isso soa como perda, mas espiritualmente pode ser proteção. Deus, em seu amor, remove o que poderia se tornar obstáculo no futuro. É como um jardineiro que poda galhos para que a árvore cresça mais forte. Você pode sentir a dor do corte, mas essa dor abre espaço para que algo novo floresça. O segundo sinal é quando portas se fecham inexplicavelmente. Quantas vezes você se preparou, planejou, orou e ainda assim não conseguiu o que desejava? A frustração é inevitável, mas cada porta fechada pode ser um desvio estratégico. Deus não permite que entremos em lugares que não foram preparados para nós. A porta fechada de hoje pode ser a salvação de amanhã. Quando entendemos isso,
Paramos de insistir onde não há propósito e passamos a esperar pelo caminho certo. O terceiro sinal é o desconforto interno que nos empurra para mudar. Mesmo quando tudo parece estável do lado de fora, o coração sente inquietação. É como se uma voz silenciosa dentro de você repetisse: aqui não é mais o seu lugar. Esse desconforto não é fruto do acaso, mas sinal de que Deus está movendo você para um novo nível. Foi assim com Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, até que Deus o chamou para sair da zona de conforto e caminhar rumo ao desconhecido. O desconforto é, muitas vezes, o prenúncio da transformação. O quarto sinal são os testes repetidos em áreas específicas da sua vida. Você já percebeu que certos desafios parecem se repetir, como se a vida insistisse em colocá-lo diante da mesma situação? Isso não é coincidência, é treinamento. Quando não aprendemos a lição que Deus deseja nos ensinar, Ele permite que voltemos à sala de aula até que estejamos prontos para avançar. O deserto de Israel não foi um acidente, mas um processo de formação. A cada repetição, o caráter é moldado e a fé é aprofundada. O quinto sinal é experimentar paz em meio à luta. Quando, mesmo em meio ao caos, você sente uma serenidade que não consegue explicar, isso é evidência clara de que Deus está no controle. A paz que excede todo entendimento não depende de circunstâncias favoráveis, mas da presença de Deus em sua vida. Essa paz é como um selo do céu dizendo: mesmo que você não entenda, eu estou aqui. Um sexto sinal, que muitos ignoram, é a transformação da sua mentalidade. Situações difíceis costumam revelar mudanças internas que não seriam possíveis de outra forma. Você começa a olhar para a vida com novos olhos, a valorizar o que antes passava despercebido, a enxergar força onde antes só via fraqueza. Isso mostra que o propósito oculto não está apenas nas circunstâncias, mas no que elas produzem dentro de você. E um sétimo sinal é quando testemunhos começam a nascer a partir da sua dor. Pessoas passam a ser tocadas pelo que você compartilha, mesmo que você ainda esteja no processo. É o reflexo de Paulo, que mesmo preso, edificava comunidades inteiras com suas cartas. O sofrimento se torna semente de transformação na vida de outros. E esse é um dos sinais mais belos de que há propósito em andamento. Quando sua dor gera vida além de você. Perceba como todos esses sinais apontam para uma verdade fundamental. Deus nunca desperdiça nada. Cada perda, cada silêncio, cada mudança é parte de um plano maior. Esses sinais não eliminam a dor do processo, mas trazem esperança ao coração. Eles lembram que você não está caminhando em vão, que cada detalhe é orquestrado por mãos invisíveis e amorosas. Talvez você já tenha identificado alguns desses sinais na sua própria vida. Talvez portas tenham se fechado recentemente, ou pessoas tenham se afastado, ou você esteja enfrentando testes repetidos. Isso pode ser doloroso, mas também é um convite para confiar. Porque quando você enxerga esses sinais, entende que está sendo conduzido e não abandonado. O propósito oculto não se revela todo de uma vez. Ele se insinua, se manifesta em fragmentos, deixa pistas pelo caminho. E cabe a nós aprender a reconhecer esses sinais e segui-los com fé. Porque cada um deles é como um farol que aponta para um destino que ainda não conseguimos ver por completo, mas que já está traçado por Deus. O que fazer? Enquanto o propósito não se revela. Um dos maiores desafios da vida espiritual é lidar com o tempo de espera. Quando sabemos que há um propósito oculto em andamento, a pergunta inevitável é: o que fazer enquanto ele não se revela? É nesse intervalo, entre a promessa e o cumprimento, que muitas pessoas desanimam, perdem a esperança e até abandonam a fé. Mas esse também é o tempo mais precioso, porque é nele que somos moldados. A primeira atitude é a oração de alinhamento. Não se trata de pedir apenas aquilo que desejamos, mas de ajustar nosso coração ao coração de Deus. É conversar com Ele não para convencê-lo da nossa vontade,
mas para que sua vontade se torne a nossa. Essa oração não precisa de palavras sofisticadas, basta sinceridade. É o momento em que você abre a alma e diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Se for preciso esperar, que eu espere no teu tempo. Se for preciso mudar, que eu mude na tua direção. Esse tipo de oração não apenas fortalece a fé, mas cria intimidade com Deus. A segunda prática é a gratidão diária, mesmo na dor. Agradecer quando tudo vai bem é natural, mas agradecer em meio à incerteza é sobrenatural. A gratidão abre os olhos para enxergar que, mesmo em meio à luta, ainda existem sinais da bondade de Deus. Ela muda o foco da falta para a abundância, da perda para a preservação, do silêncio para a esperança. Quando você pratica a gratidão, sua perspectiva é transformada, e a espera deixa de ser apenas sofrimento para se tornar um tempo de aprendizado. A terceira prática é a obediência em pequenas coisas. Muitas vezes ficamos ansiosos por grandes revelações, mas ignoramos o simples que está diante de nós. Obedecer nos detalhes, ser fiel no pouco, cuidar bem do que temos, é o que prepara o coração para receber o muito. Quem não aprende a valorizar o hoje, dificilmente estará pronto para sustentar o amanhã. Cada ato de obediência é como um tijolo colocado na construção do propósito maior. A quarta prática é servir enquanto espera. O ser humano tende a se fechar na própria dor, mas uma das maneiras mais eficazes de atravessar a espera é se abrir para o outro. Quando você serve, sua dor ganha novo significado. Ao consolar, você é consolado. Ao dar, você recebe. Ao estender a mão, sua própria vida é fortalecida. O tempo de espera não precisa ser estéril. Ele pode ser fértil em frutos que abençoam pessoas ao redor. Essas atitudes espirituais são essenciais, mas também existem estratégias práticas que ajudam a manter o equilíbrio. Uma delas é organizar a mente e o coração por meio de anotações. Escrever o que você sente, registrar suas orações, documentar pequenas vitórias, cria uma linha de fé que pode ser revisitada nos dias de fraqueza. Outra estratégia é cuidar do corpo e da mente, porque a espera pode ser desgastante. Dormir bem, se alimentar corretamente, exercitar-se, tudo isso colabora para que você esteja preparado quando o propósito se manifestar. O que fazer enquanto o propósito não se revela? Viver com intensidade o hoje, confiando que cada detalhe está no controle de Deus. Não é uma espera passiva, mas ativa. É permanecer firme, orando, agradecendo, obedecendo e servindo. É aprender a encontrar sentido mesmo quando não há explicação. É caminhar passo a passo, mesmo sem enxergar o destino final. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega uma lição, uma preparação, um cuidado. Se você está nesse tempo de espera, não o desperdice com queixas. Use-o como oportunidade de crescer, amadurecer e se fortalecer. Porque quando o propósito se revelar, você estará pronto não apenas para recebê-lo, mas para vivê-lo em plenitude. O que você faz enquanto espera determina como você viverá quando o propósito chegar. Por isso, abrace esse tempo com confiança, não como um inimigo a ser suportado, mas como um amigo que prepara você para algo muito maior. Agora é o momento em que deixamos de apenas refletir com a mente e passamos a envolver o coração. Até aqui, você ouviu sobre o mistério do propósito, sobre histórias que revelam a lógica do céu, sobre sinais que apontam para a mão de Deus em sua vida e sobre o que fazer enquanto espera. Mas tudo isso precisa descer do entendimento para a experiência. Precisa se transformar em encontro. E é por isso que este momento é tão importante. Um tempo de silêncio interior, de entrega profunda e de oração guiada. Feche os olhos por um instante e imagine sua vida como um livro aberto diante de Deus. Cada página é escrita com vitórias, derrotas, lágrimas e sorrisos. Algumas páginas manchadas pela dor, outras marcadas pela esperança.
Agora imagine que esse livro não está em suas mãos, mas nas mãos do autor da sua história. Ele conhece o começo, o meio e o fim. E mesmo quando você não entende uma parte do enredo, ele já sabe como será o desfecho. Essa visão é o primeiro passo para o descanso. Lembrar que você não está escrevendo sozinho. Permita-se refletir. Quantas vezes você acreditou que era o fim e mesmo assim algo novo começou? Quantas vezes o que parecia perda se transformou em aprendizado? Quantas vezes o que parecia silêncio se revelou como cuidado? Esses momentos são lembretes de que Deus nunca abandonou você. Se Ele esteve presente antes, por que não estaria agora? Se Ele sustentou você ontem, por que não sustentaria hoje? Essa é a base da confiança. Agora, entregue a Ele o que pesa em seu coração. Talvez seja um sonho adiado, uma porta que não se abriu, uma resposta que não chegou. Diga com sinceridade: Senhor, eu não entendo, mas confio. Coloco em tuas mãos aquilo que não consigo controlar. Toma meu coração cansado e renova minhas forças. Eu me rendo ao teu propósito, mesmo sem vê-lo por completo. Essa oração simples, mas sincera, tem poder para transformar sua alma. Enquanto você ora, sinta a paz de Deus invadindo seu interior. Não é uma paz que elimina os problemas de imediato, mas uma paz que garante que você não enfrentará nada sozinho. É a paz que guarda sua mente contra a ansiedade e fortalece seu coração contra o medo. Respire fundo e permita que essa paz envolva cada área da sua vida. Agora, faça um exercício espiritual. Visualize aquilo que mais pesa em seu coração como um objeto em suas mãos. Pode ser um problema, uma pessoa, um futuro incerto. Segure-o por um momento e, em seguida, imagine-se colocando-o aos pés da cruz. Ali, no lugar onde a maior prova de amor foi revelada, você entrega o que não pode carregar sozinho. Diga em silêncio: eu entrego a ti. Esse momento de entrega não significa que os desafios desaparecerão instantaneamente, mas significa que agora você não os carrega mais sozinho. Significa que o fardo foi compartilhado com aquele que prometeu alívio aos cansados e sobrecarregados. Enquanto permanece nesse estado de oração, peça também por clareza. Diga: Senhor, abre meus olhos para reconhecer os sinais do teu propósito. Dá-me sabedoria para aprender com cada processo e coragem para permanecer fiel, mesmo quando não compreendo. Essa oração não apenas pede respostas, mas pede maturidade espiritual, e é isso que nos sustenta nos dias difíceis. Esse momento reflexivo e de oração guiada é o respiro da alma, o intervalo onde Deus fala não apenas com palavras, mas com presença. Permaneça nele, guarde-o em seu coração e volte a ele sempre que o peso da vida ameaçar sua paz. Depois de refletir, orar e entregar, é hora de dar um passo prático. O propósito oculto de Deus não é apenas algo para ser compreendido, é algo para ser vivido. E viver esse propósito exige atitude. Não basta apenas ouvir, é preciso responder. A primeira ação é registrar o que Deus falou ao seu coração hoje. Pegue um caderno, um papel ou até mesmo o celular e escreva o que mais tocou você neste momento. Quando colocamos em palavras, aquilo que era apenas sentimento se transforma em compromisso. Isso se torna uma lembrança para os dias de fraqueza, uma prova de que Deus falou e de que você não caminhou sozinho. A segunda ação é identificar algo que precisa ser entregue. Talvez seja uma mágoa que ainda pesa, um medo que paralisa, um hábito que rouba sua força. Decida hoje soltar isso. Não amanhã, não daqui a semanas, mas agora. O propósito de Deus só se manifesta plenamente em corações que decidem confiar. E confiar é também abrir mão do que não podemos controlar. A terceira ação é cultivar um pequeno gesto de fé nos próximos dias. Pode ser separar um tempo de oração, praticar gratidão ao acordar, ajudar alguém que precisa de consolo. Esses gestos parecem simples, mas são sementes que preparam o terreno para grandes colheitas. A fé
Não é apenas crença interior, é prática diária. E por fim, compartilhe sua jornada. Conte nos comentários qual parte deste vídeo falou mais fundo ao seu coração. Não é apenas sobre engajamento, é sobre criar uma comunidade de fé, onde um testemunho fortalece o outro. Quando você compartilha, sua história se torna farol para alguém que está caminhando em meio à escuridão. Não ignore este momento. Não deixe que as palavras que você ouviu fiquem apenas na memória. Transforme-as em ação, porque muitas vezes a resposta que você procura já está dentro de você, esperando apenas a coragem de ser colocada em prática. Hoje, o convite é claro. Não apenas espere pelo propósito oculto, viva como quem já crê que ele está em andamento. Suas atitudes de agora são sementes do futuro que Deus já preparou. Chegamos ao final desta jornada, mas o que foi dito aqui não termina quando o vídeo acabar. Hoje você ouviu que existe um propósito oculto por trás de tudo o que está vivendo e que cada silêncio, cada dor, cada espera carrega em si um significado maior. Talvez nem todas as respostas estejam diante de você agora, mas uma certeza permanece. Nada é em vão quando está nas mãos de Deus. Recapitulando, vimos que o mistério do propósito se revela aos poucos, que as histórias de transformação nos ensinam a enxergar além da dor, que a lógica do céu sempre supera a lógica humana, que existem sinais claros, apontando para a direção de Deus, que a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparo, e que mesmo em meio à luta, é possível experimentar paz e confiança. Tudo isso foi um convite para você enxergar sua vida com novos olhos. Guarde em seu coração que o propósito oculto sempre aponta para o bem maior, mesmo quando ainda não é possível compreender. O que hoje parece confusão, pode ser a preparação para a clareza. O que hoje parece perda, pode ser o alicerce de um recomeço. O que hoje parece silêncio, pode ser o prenúncio da resposta que você tanto espera. Se esta mensagem falou com você, mantenha-se conectado. Continue acompanhando os próximos conteúdos. Envolva-se com a comunidade de fé que está se formando aqui. Não caminhe sozinho. O propósito de Deus também se revela através da comunhão e da partilha. Que a paz que excede todo entendimento guarde sua mente e seu coração. E que você tenha a convicção de que está sendo conduzido passo a passo. Há um propósito oculto, e esse propósito já está em andamento na sua vida. Muito obrigado por partilhar a sua companhia aqui no canal Sinais de Deus. Até breve.